Fala galera, mais um vídeo aqui para o canal Joe Miles e continuando aqui com o nosso quadro de histórias de personagens. Hoje contando a história do personagem Alex Maisel. Então sem mais papo furado, bora pro vídeo. Alex Maisel, personagem fictício da série Call of Duty, que fez sua aparição nos jogos de Call of Duty Black Ops e Call of Duty Black Ops 2. Maisel nasceu no ano de 1933 no estado do Alasca. Por conta do seu estado ser perto da União Soviética, Maisel começou a adquirir vários ideais anticomunistas, o que acabaria inspirando ele a entrar no exército. Na sua juventude, Maisel caçava alces junto com seu pai, e pela experiência de caçar alces, Maisel virou um grande atirador, sendo o mais jovem da sua região a ganhar uma competição de tiro. Na década de 50, Maisel se alistou no exército, servindo na Guerra da Coreia. Depois de servir na guerra, Maisel é recrutado para fazer parte da SOG por conta do seu desempenho no exército. E lá, Maisel conhece seu grande amigo, Franklin Woods. No ano de 1961, Maisel, junto com Franklin Woods e Jason Bowman, tem o objetivo de assassinar Fidel Castro durante a invasão americana à Baía dos Porcos, em Cuba. Durante a invasão, Maisel chega até o quarto e encontra Fidel Castro, que estava junto com sua amante. Então Maisel dá um tiro na cabeça de Fidel Castro e assim o matando. Depois disso, Maisel junto com seus amigos tentam fugir de lá em um avião, mas eles são cercados por soldados cubanos. Então Maisel pula do avião e com uma artilharia ajuda seus amigos a fugir de lá, mas logo após isso Maisel é golpeado e capturado pelos cubanos. Então ele acorda e acaba encontrando Fidel Castro e o general Nikita Dragovich. O que havia acontecido era que na verdade Maisel matou um sósia de Fidel Castro e que por conta de uma aliança entre Cuba e União Soviética, Maisel é mandado para a prisão de Vorkuta, na Rússia. Em Vorkuta, Maisel conhece Reznov, que era um ex-soldado do Exército Vermelho, e os dois acabam fazendo uma amizade, então planejando uma fuga de lá. Durante a fuga, Maisel e Reznov estão fugindo de moto, até que Maisel avista um trem, então Reznov fala para Maisel pular no trem. Maisel pula no trem, mas Reznov acaba ficando para trás. Depois disso, Maisel volta para casa e descobre que sua mãe havia ficado doente e que seu pai havia tentado reunir toda a sua família, mas Maisel não pôde comparecer e por conta disso seu pai acaba ficando furioso e dizendo que seu filho deveria ter morrido em Vorkuta. Mas a sua irmã diz que se ele precisar, ela estará sempre ali para ajudá-lo. Depois disso, Maisel é recrutado pelo agente da CIA Jason Hudson para se encontrar com o presidente John Kennedy. Então o presidente Kennedy dá as ordens para que Maisel assassine Dragovich e sabote o projeto espacial soviético. Chegando lá, Maisel junto com Franklin Woods descobre que um infiltrado deles chamado de Weaver havia sido descoberto por Kravchenko, que era o braço direito de Dragovich. Então Maisel e Frank vão até lá resgatar o Weaver, junto com outros soldados da COG. Depois de resgatar o Weaver, Maisel destrói o foguete espacial soviético e assim conseguindo sabotar o projeto espacial soviético. Em seguida, Maisel junto com soldados da COG começa a matar vários cientistas nazistas que estavam trabalhando para os soviéticos. E depois disso, Maisel localiza Dragovich tentando fugir na sua limusine. Então Maisel destrói a limusine, acreditando ter matado Dragovich. Algum tempo depois, em 1968, Maisel é recrutado novamente por Jason Hudson para ajudar a CIA a investigar o envolvimento soviético na Guerra do Vietnã. Então Maisel recebe informação de que havia um soviético que havia informações sobre planos dos soviéticos na guerra. Então Maisel junto com Frank e Bowman vão até a cidade do Vietnã. Chegando lá, Maisel descobre que o informante era Reznov. Depois de conseguir informações, Maisel junto com Reznov, Frank e Frank estão em um helicóptero voltando para a base, até que o helicóptero acaba sendo derrubado por Vietcongs. Mas Maisel e Frank conseguem escapar de lá e chegam até uma base secreta subterrânea, onde lá eles encontram informações sobre um avião que havia caído no Laos e que conteria uma arma química chamada de Nova Six. Então Maisel junto com Frank, Bowman e Reznov vão até o local da queda para poder localizar a arma química. Chegando lá, eles acabam encontrando nada, então eles são surpreendidos por soldados russos, mas ao final, Maisel, Frank e Bowman e Reznov são capturados. Depois de serem capturados, Maisel e Bowman são obrigados a brincar de roleta russa. Bowman se recusa e acaba sendo morto, então Frank é obrigado a brincar de roleta russa. Então Maisel e Frank planejam um plano que por muita sorte dá certo e os dois conseguem fugir de lá.
Então eles localizam um helicóptero onde teria informações sobre onde estariam os outros prisioneiros capturados pelos russos. Então os dois vão até lá. Chegando lá, eles descobrem que Kravchenko estava por lá. Então Mason vai atrás dele. Chegando lá, Mason entra em luta corporal com Kravchenko, mas Mason é nocauteado. E na hora que Kravchenko ia matá-lo, Frank aparece por trás e dá uma facada nas costas de Kravchenko, que aciona uma granada e os dois vão para longe e explodem. E nisso, Mason acredita que Frank está morto. Depois disso, Mason encontra Reznov e os dois vão juntos até uma base soviética para poder assassinar o cientista nazista chamado de Frederick Steiner, que estava trabalhando para os soviéticos. Chegando lá, Reznov encontra Steiner e diz que meu nome é Viktor Reznov e eu completei a minha vingança, e assim matando Steiner. E ao mesmo tempo que isso acontecia, o Weaver e o Hudson, que também estavam invadindo a base, tentaram impedir a morte de Steiner, mas não conseguiram. Então Mason é capturado e levado para interrogatório. No interrogatório, Mason descobre que quem matou Steiner não foi Reznov, mas sim o próprio Mason. E o que havia acontecido é que em Vorkuta, Mason sofreu uma lavagem cerebral feita por Steiner, Dragovich e Kravchenko, e com dois objetivos. Um era de a habilidade de traduzir números e sinais de rádio, e outro era de assassinar o presidente John Kennedy. Mas Reznov descobriu e colocou 3 novos alvos para Mason matar, que era Dragovich, Steiner e Kravchenko, pois os 3 haviam traído Reznov no passado e o colocado na cadeia, e Reznov queria vingança. E que também Reznov, durante a fuga de Vorkuta, havia morrido, e as aparições que Mason tinha de Reznov eram uma consequência da lavagem cerebral. Depois disso, Hudson pressiona Mason para que ele decifre os números das estações de rádio, pois Dragovich, que estava vivo, planejava usar a arma Nova Six para poder atacar os Estados Unidos. Então Mason decifra os números, e que acaba levando eles até um navio cargueiro chamado de Rusalka. Então Mason, junto com Hudson e outros soldados, invadem o navio, e em meio a essa invasão, Mason encontra Dragovich e o mata afogado, e assim impedindo o ataque. E então Mason ouve a voz de Reznov dizendo que a missão foi cumprida. No final, acabamos descobrindo que Mason havia assassinado o presidente John Kennedy, como foi posto na sua lavagem cerebral. Muitos anos se passam e em 1978 Mason se casa e acaba tendo um filho chamado de David Mason. Mas Mason acaba sendo convocado pelo exército para uma nova missão, e a sua esposa acaba ficando doente e morrendo durante a ausência de Mason, o que acaba fazendo David ter um ódio pelo seu pai, ocupando pela morte da sua mãe. E então o tempo se passa e em 1986 Mason, já aposentado do exército, é convocado novamente por Hudson para poder ir até Angola para resgatar Frank, que estava vivo. Mesmo David não querendo que seu pai vá, Mason diz que se ele estivesse na mesma situação, Frank faria a mesma coisa. Então Mason, junto com Hudson, vão até Angola, que estava em guerra civil, e com a ajuda de Jonas Avimba, que era um líder local que lutava contra os rebeldes, eles acham a localização de Frank, que estava em um barco cargueiro. Chegando lá, Mason e Woods matam vários rebeldes, e depois disso encontram Frank, todo magro e ferido. Mas em seguida o barco é atacado por um helicóptero que destrói o barco, mas Mason, Hudson e Frank escapam de lá. Então Mason localiza um acampamento que tem um rádio, e ele vai até lá para poder pedir ajuda. Mas chegando lá, Mason encontra um homem usando um rádio, e que esse homem se chamava Raul Menendez. Então Menendez destrói o rádio e aciona uma granada, e os dois entram em luta corporal, mas Mason acaba dando um tiro no rosto de Menendez. Depois disso, Mason e Hudson trocam tiros com vários soldados que estavam no acampamento, mas ao final Jonas Avimba aparece e resgata eles. Então Hudson revela que Raul Menendez era um inimigo declarado dos Estados Unidos e que ele deveria ser morto. Então Mason se junta a Jason, Hudson e Frank para poder assassinar Raul Menendez. Então Mason e Frank, com a ajuda de alguns soldados chineses, vão até o Afeganistão para poderem conseguir informações sobre a localização de Menendez. Chegando lá, Mason, com a ajuda de alguns afegãos, consegue deter o exército soviético que estava invadindo lá. Em um momento, Mason tenta explodir um tanque e acaba encontrando Kravchenko, que estava vivo. Os dois entram em luta corporal, mas ao final Kravchenko é capturado. Então Frank começa a interrogar Kravchenko,
Mas Mason começa a ouvir a voz de Reznov falando que Kravchenko deve morrer. Então Mason acaba dando um tiro na cabeça de Kravchenko e o matando. Depois disso, os soldados afegãos traem o Mason e Frank e os soldados chineses e acabam jogando eles no deserto para poderem morrer. E então Mason começa a ter várias aparições de Reznov no deserto, que ele estava lhe dando água. Então Mason fica convencido de que Reznov estava vivo. Depois de conseguir as informações, Mason junto com Hudson e Frank vão até a Nicarágua para poder invadir a mansão de Menendez com a ajuda do general Manuel Noriega e seu exército. Em meio a essa invasão, Frank acaba tentando matar Menendez, pois ele diz que Menendez o capturou e o torturou. Mas Mason não deixa, então Frank e Mason entram em luta corporal. E em um momento, Frank acaba lançando uma granada no lugar e acaba explodindo tudo. Depois disso, eles acreditam de que Menendez esteja morto. Em 1979, Mason junto com Frank e junto com alguns soldados americanos vão até o Panamá para poder ir atrás de Manuel Noriega. E depois de capturar Noriega, Hudson avisa de que os dois deveriam conduzir Noriega até um ponto onde eles iriam entregar o alvo que o governo americano estava atrás há muito tempo. Então Mason e Frank conduzem Noriega até esse ponto. Chegando lá, Mason e Frank se separam, então Frank chega ao local. Então Noriega revela que o alvo que ele e seu exército havia capturado era Raul Menendez. Então Frank avista Menendez coberto com capuz preto no rosto, então Frank mata Menendez. Chegando lá perto, Frank acaba descobrindo que na verdade ele não matou Menendez, mas sim matou o próprio Mason. E antes de qualquer reação, Menendez aparece por trás e acaba dando um tiro nas pernas de Frank, deixando ele paraplégico. O que havia acontecido é que na verdade Noriega havia feito um acordo com Menendez para poder capturar Frank, Woods e Mason, e depois dessa revelação Menendez captura Frank e Hudson, e o filho de Mason, David. Então Menendez mata Hudson cortando a sua garganta, mas depois poupa a vida de David e Frank, imaginando que a vida seria pior do que a morte. E esse acaba sendo o final de Alex Mason. E então galera, esse foi mais um vídeo para o canal John Miles. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? E também galera, para me ajudar, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais como Facebook, Twitter e tal, beleza? Beleza então galera, obrigado por tudo, valeu e falou!